Aleluia. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, verso 14. Obrigado. E iremos dar continuidade naquela mensagem que nós estamos falando sobre a fé. Deus abençoe. Na qual o tema é os degraus da fé. Papai maravilhoso. E nós iremos para o quarto degrau, O Senhor é Deus. que é a fé que amadurece. Aonde é o período do degrau da vida, da fase da vida espiritual, que nós ficamos firmes e nada mais pode nos abalar para sair da presença de Deus. Fala, papai, com nós. Efésios capítulo 4, verso 14. Achou, Conversa Paulinho? com nós, papai. Ajuda o Paulinho a achar lá, Deus. Que delícia. Efésios 4, Eu vou verso ouvir, 14. eu tenho- Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Enquanto os irmãos acham, estarei orando. Quem estiver aí sem procurar, ore comigo, amém? Amém. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, Sim, meu mais uma Deus. vez, Pai, oramos ao Senhor para que fale conosco, Pai, na Tua Palavra. Senhor Deus, eu não tenho nada a oferecer a não ser a Tua Palavra, Pai, viva e eficaz, que transborda, Pai, em nossos corações. Espírito Santo, fale comigo, fale com a Tua igreja, nos dê sabedoria, compreensão e entendimento, Pai, na Tua Palavra, para entendermos o que o Senhor tem para nós nessa noite, ó Pai. Senhor, nós queremos que não sairemos da mesma maneira que entramos, ó Pai, mas sairemos vivificados pelo poder da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Efésios capítulo 4, verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Pode se assentar, por favor. Só recapitulando com vocês, na mensagem anterior eu preguei sobre o terceiro degrau. E o terceiro degrau é a fé que é testada. E essa fé que é testada, que eu preguei no domingo, é uma fé, é um período onde a gente passa por provas, e são diferentes provas, que tenta desestabilizar a nossa caminhada com Deus, tenta parar a nossa caminhada com Deus. Só que a nossa fé no terceiro degrau é uma fé que nós já estamos mais fundamentados na palavra de Deus, na oração, na consagração. E aí nós suportamos as provas e passamos por essas provas que são apresentadas em nossa vida durante o cotidiano nosso em vida com Deus. Aí no quarto degrau, você passou pelo terceiro, passou pelas provações, vem agora essa fé. A sua fé agora é uma fé amadurecida, mas não ainda completa, mas amadurecida. Porque neste degrau, neste nível de fé, você já não é mais levado por qualquer outro vento de doutrina, qualquer outra palavra que venha trazer o versículo da palavra, mas de uma maneira diferente, que vai te deixar enganoso com as coisas da vida. Agora você tem ciência do que é certo e do que é errado. Você sabe levar a sua fé para um nível maior, aonde qualquer problema que surgir, ou circunstância, ou palavras contrárias, você sabe que aquilo é errado, que você agora tem Deus na sua vida e consegue se firmar na presença de Deus. Porque pessoas que têm uma fé fraca não conseguem ter um discernimento do que é certo e errado. Se chega uma pessoa perto na sua casa, bateu lá, olha, vim falar de Deus, só que fala uma palavra totalmente diferente do que está escrito. Se você tiver uma fé fraca, você vai ser levado pela doutrina daquela pessoa. Mas se você tem uma fé forte, você vai saber o que é de Deus e o que não é de Deus. É verdade. Então nesse quarto degrau, você já é maduro na fé. E aí com esse amadurecimento, nós agora temos a primeira base de sinais de uma fé madura, que é qual a primeira base? Nós agora ficamos firmes nas nossas crises. Paulo, por exemplo, em Filipenses 4, verso 11, ele diz que aprendeu a ficar contente em qualquer situação. Prestou atenção nisso? Eu aprendi a ficar contente em qualquer situação. Paulo, ele ensina que o nosso humor, alegria, o nosso humor não depende das circunstâncias da nossa vida. Ou seja, uma pessoa que tem uma fé amadurecida, essa pessoa se passa por crises emocionais,
crises financeiras, familiares, crises na área da saúde, essa pessoa, ela não se entristece, ou seja, não fica triste por um bom tempo, porque pela fé madura que ela tem, ela sabe que a alegria que ela precisa naquele momento vem do Espírito Santo de Deus e não dela. Ou seja, pastor, eu estou passando por momentos de dificuldade, eu estou passando por um problema de enfermidade muito grande, só que eu não vou ficar triste, pastor. Sabe por quê? Porque a minha fé está madura o suficiente para saber que o Espírito Santo vai me dar essa alegria que eu preciso. Paulo, quando ele escreve Filipenses 4:11 e fala sobre isso, aprendi a ficar contente em qualquer situação, ele fala com uma pessoa de um calibre alto, porque ele passou por tudo que nós imaginarmos. Ele passou por momentos alegres, onde tinha tudo na sua vida, não faltava nada, mas passou por momentos também que faltava tudo para ele. Já ficou nu, ficou em prisão, foi mutilado, chicoteado, caluniado, mas também participou de momentos alegres na sua vida, onde não faltou nada na sua vida. Então, quando ele escreve que aprendeu a ficar contente em qualquer situação, é porque ele realmente soube colocar na sua vida a obra do Espírito Santo. Quando Paulo fala lá em Gálatas que uma característica do fruto do Espírito é a alegria, é porque realmente o Espírito Santo nos dá alegria em todas as circunstâncias. Olha para você ver, se você está firme com Deus, pode cair a casa, pode vir o vendaval, pode vir uma tempestade que for, que você vai se firmar em alegria no Senhor, sabendo que aquela tempestade não vai tirar de você a presença de Deus. É verdade. E a presença dele, você entende nessa fé, nesse quarto degrau, que a presença dele é tudo que você precisa em qualquer circunstância, e nada mais. Você não precisa de algo para te fazer sorrir, porque o Espírito Santo já te dá essa alegria no seu interior. O mundo pode não ver você sorrindo, mas por dentro você está alegre porque confia no seu Deus. Então a fé madura é uma fé que você está firme nas crises, aonde independente das circunstâncias da sua vida, ruins ou boas, você permanece firme e alegre no Senhor. É verdade, pastor. Deus, eu estou passando por isso, Pai. Claro, no seu quarto de oração você vai chorar com Deus, você vai desabar com Deus. Mas quando sair do seu quartinho, do momento de oração com Deus, você vai estar sorrindo para com Deus, sabendo que Ele está com você nessa situação. Sabendo que o Espírito Santo é que produz em você a alegria que você não tem na carne naquele momento. Porque eu sei, irmãos, que não é fácil a gente ficar alegre em situações que parecem difíceis não resolver. Eu sei que é difícil. Mas quando a gente busca o Espírito Santo, me dê a alegria que só o Senhor tem, Ele vai dar. Me dê a paz que só o Senhor tem, Ele vai dar. É só buscar, irmãos. Então esta fé madura no quarto degrau é uma fé que você sabe aonde buscar a sua fonte de alegria, a sua fonte de paz. Não é em ambientes ou circunstâncias, mas é no Espírito Santo que habita em mim e habita em você. É verdade, papai. Aí vem o segundo sinal de uma fé madura, que é o que? Confiarmos em Deus mesmo sem entender. Provérbios 3, verso 5 diz: confie no Senhor de todo o coração, não confie só no que você entende. O sábio Salomão nos diz da seguinte maneira: vocês devem confiar no Senhor e entregar para Ele toda a sua ansiedade, todas as suas preocupações. E por mais que você não entenda o processo, apenas confie em Deus. Apenas confie que Ele está com você neste processo e descanse no caráter imutável do Senhor. Porque nós que servimos a Deus, ao aceitarmos Jesus e caminhamos a cada dia com Ele, a cada palavra que é pregada ou nós lemos a Bíblia, nós conhecemos melhor o caráter do nosso Deus. E uma das características do caráter do nosso Deus é que Ele é fiel, é que Ele é bom, é que Ele é misericordioso. Então, se Ele é fiel, misericordioso e bom, com certeza no tempo dele, tudo vai se resolver na sua vida. É verdade. Então uma fé madura, por mais que você não consiga entender o processo de dificuldade, por mais que você esteja passando por tribulação e não consegue ver a solução,
Provérbios nos manda fazer o quê? Confia no Senhor. Joga para Ele a sua ansiedade, a sua tristeza, a preocupação e confia, descansa. Por mais que você não consiga entender o processo de Deus ou como Ele vai resolver, descansa no Senhor. Amém. Isso é uma fé madura. Glória a Deus. Aleluia. Você se alegra em qualquer circunstância e você confia em Deus, descansando nele, não sabendo como Ele vai resolver, mas Ele vai resolver porque Ele é Deus fiel, Ele é Deus poderoso. Não por mérito nosso, porque não merecemos, mas pela sua bondade e misericórdia, que é o caráter dele. Oba! Aí tem o terceiro sinal, que é o quê? Pensamos no céu, não só na terra. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 18, diz: nossos problemas aqui são pequenos perto da glória que vem. O que o Paulo quis dizer? Nós não vivemos só para o hoje. Quando a gente passa por dificuldades, circunstâncias na nossa vida, com a nossa fé já madura, a gente não fica preso àquele problema. A gente não fica com os nossos pensamentos presos àquela circunstância ruim. Porque nós sabemos que este problema, essa circunstância ruim, ela é passageira. E mesmo que ela não passe, lá no céu, teremos uma glória eterna reservada para nós. E nós firmamos o nosso pensamento não no problema, mas em Deus. Na qual Paulo fala: olha, vocês não devem pensar nos seus problemas, são pequenos demais. Mas pastor, o gigante está grande na minha vida. Meu irmão, para Davi foi pequeno. Para nós que servimos a Deus, os gigantes que surgem em nossa vida são pequenos perante o Deus que nós servimos. Amém, glória a Deus. E aí, a glória que nos espera lá no céu não se compara com o momento de tristeza que você passa aqui na terra. Não se compara, irmão. É verdade. Então se regozije, se alegre em Deus, porque Ele está contigo, te dando alegria, paz, e lá na presença dEle no céu, nós teremos uma glória eterna, uma vida eterna. Glória a Deus, aleluia. E é isso que nós ansiamos, que nós queremos para a nossa vida. Aí vem o quarto sinal de uma fé madura: ajudamos outros a crescerem na fé. 2 Timóteo capítulo 2, verso 2, Paulo fala para Timóteo: ensine a outros o que você aprendeu. Quando nós temos a fé madura, nós não só recebemos a palavra, o ensinamento, mas nós agora compartilhamos com outras pessoas. Quando você passa por uma circunstância na sua vida e você saiu vitorioso, ou está passando e está passando com fé e alegria no Senhor, você tem a fé madura o bastante para aconselhar outras pessoas que estão passando pela mesma situação, ou já passou por uma situação que você já passou. Você agora é maduro o suficiente para aconselhar e falar: olha, o meu Jesus vive e Ele está contigo neste problema. Deus, aleluia. Você agora evangeliza pessoas que estão passando por dificuldade. Você agora tem uma fé madura ao ponto de passar firmeza às suas palavras para as outras pessoas, na qual agora essas pessoas, ao olhar para você, consolá-las, vão confiar no Deus que você serve, porque está vendo você passar por uma situação difícil, mas com alegria e paz no Senhor. Então, eu vou ouvir o que você está falando, porque eu estou vendo você passar por dificuldades, mas passando com alegria no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então este Deus que você serve está te dando paz neste momento, está te dando alegria neste momento. Eu quero essa alegria também, eu quero essa paz também. Aí você vai falar: olha, o meu Deus que me dá essa paz também quer te dar essa paz. O meu Deus que me dá alegria nessa dificuldade também quer te dar essa alegria também. Ô papai, O meu Deus que restaura a minha vida em todos os momentos, Ele também restaura a sua vida. Então você agora, com a fé madura, evangeliza o outro. É nosso dever, irmãos. amém. A gente passa por dificuldades e o nosso testemunho nessas dificuldades serve para fortalecer a fé dessas outras pessoas que têm a fé ainda iniciante. Aí vem o quinto sinal: amamos de verdade. Nós não buscamos o interesse próprio, mas nós amamos até quem não merece. Aí eu dou um detalhe do próprio Cristo para com nós. Você vai dizer para mim que você merece o amor de Deus? Não, nós não merecemos, porque nós somos pecadores. É verdade, pastor.
O sangue de Cristo nos lavou de todo o pecado. O sangue dele, é ele, que nos tirou o pecado. Tanto que João Batista fala, vem aquele que tirará o pecado do mundo. Jesus tirou, arrancou de nós o pecado. Só que você e eu não merecemos a graça dele. E olha só, se ele ama nós que não merecemos, que dirá nós que temos que ser a semelhança dele, amar ao próximo. Então quando a gente busca a palavra do Senhor e ser fiel a ele, e buscamos nos fortalecer na fé, quando você cria um amadurecimento com Deus, não é para você guardar para si, é com amor você continuar a ajudar outras pessoas, até mesmo aquelas que não merecem. Porque eu dei o exemplo de Jesus. Ele ama você e a mim. E se ele manda a gente ser imitador dele, ele nos ordena para a gente também amar os nossos inimigos. Teve uma certa feita, não vou falar quem foi, mas a pessoa me caluniou com força. Pai, foi falando. Aí chegou uma certa vez que ela pediu a minha ajuda. Essa pessoa pediu a minha ajuda. Ou seja, ela se tornou um inimigo meu por conta dela, não por conta minha, porque ela que me caluniou, a pessoa que me caluniou. Aí, de acordo com a palavra, o que Deus fala? Amai os seus inimigos. Quando me solicitou ajuda, eu logo ajudei, sem pensar no que já tinha feito comigo. Porque o nosso dever é amar também até quem não merece. Porque quando você ama, o amor de Deus transborda pela sua vida e pode transformar aquela vida que está sendo usada pelo maligno. Porque se você age da mesma forma que a pessoa, o maligno está ali, só observando, querendo destruir as duas vidas que está discutindo. Quando nós amamos os nossos inimigos, estamos trazendo o amor de Cristo para aquela pessoa, e nós estamos automaticamente expulsando todo o demônio que está usando aquela pessoa para nos atacar. O amor de Deus transforma, irmãos. Porque o amor de Deus transformou você e me transformou para a glória dele. O amor de Cristo transforma. Este amor que eu estou falando para vocês, amar a quem não merece, não vai vir de você, não vai vir de mim. Vem de quem? Do Espírito Santo de Deus. Porque o fruto do Espírito, mais uma característica do fruto é o quê? Amor. E este amor não é um amor humano comum. É um amor sacrificial, que você tira o seu ego fora, tira ali a sua vontade de esganar a pessoa fora e cuida daquela pessoa. É um amor de sacrifício por aquela pessoa que não merece. É um amor que vem do Espírito Santo de Deus. Então agora você está com uma fé madura o suficiente para ficar firme no Senhor e nada te tirar da casa do Senhor, nada te tirar da presença de Deus. Pode vir pessoa falando mal, pode vir pessoa te criticando, pode vir circunstâncias difíceis, mas você continua de pé, firme no Senhor, porque você sabe que nada pode te tirar do amor de Deus. Aí olha só, vamos pegar uns exemplos na Bíblia de fé madura. Primeiro Abraão. Abraão, ele confiou em Deus até quando não fazia sentido. Abraão teve sua fé de iniciante e foi amadurecendo. Deus fala com Abraão: Abraão, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar ainda. Eu vou te mostrar, não te mostrei. Deus não chegou para Abraão assim no sonho e abriu um mapa lá e falou: você vai para essa terra aqui. Não, ele não fez isso. Abraão, sai da sua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Abraão, ele andou com um Deus que ele não conhecia direito. Ele andou com Deus e confiou nesse Deus, mesmo quando os trajetos da sua vida não faziam sentido. Às vezes, vivemos circunstâncias em nossa vida que não faz sentido nenhum. Deus, eu estou orando, estou buscando, eu estou servindo ao Senhor. Por que eu estou passando por isso? O que eu fiz de errado? Só que essas circunstâncias você tem que entender que não é para fazer sentido na sua vida, mas para Deus faz todo sentido. Você está vivendo um propósito de Deus para te fortalecer, te amadurecer, e lá na frente você alcançar a terra prometida que Ele te prometeu. As circunstâncias em nossa vida, elas não servem para nos abater, não servem para fazer sentido. Senhor, por que eu estou passando por isso? Como posso passar por isso? Senhor, não, irmão. Ao invés de perguntar para Deus o porquê, fala: Senhor, como eu faço para passar por isso? O que eu preciso aprender nessa situação? Eu não preciso entender, ó Pai, o processo na minha vida. Eu só quero saber que o Senhor está comigo nesse processo.
E eu confio no Senhor. Aleluia. Abraão foi por vários lugares, foi para o Egito, Papai. passou por uma terra de deuses pagãos, mentiu para o rei, mas ainda assim Deus, em sua misericórdia, continuou firme na promessa com Abraão. A gente vê Deus agindo em circunstâncias que a gente não entende. Diz a palavra que Deus sonda os nossos corações e sonda os nossos pensamentos. Ou seja, Ele conhece os nossos pensamentos e conhece os nossos corações. Mas o coração de Deus e a mente do nosso Deus, a gente não vai compreender nunca. É verdade. Porque nós somos limitados. E Ele é ilimitado, é infinito. É verdade. A sabedoria do nosso Deus é infindável. E quando passamos por certas dificuldades, que nós achamos que é o fim, na verdade é o começo de uma obra maravilhosa de Deus na sua vida. Só que você e eu não entendemos. E queremos entender. Porque às vezes é necessário, como eu falei na mensagem sobre o terceiro degrau, às vezes é necessário perder certas coisas para coisas novas de Deus virem na sua vida. É verdade. É necessário às vezes perder. E aí vem nós querer entender o processo. Não queira entender o que Deus tem para você. Só viva o que Deus tem para você. Só confie no que Deus tem para você. A salvação Ele já te deu. Ô papai maravilhoso. A glória eterna já está reservada. Mas ainda assim nessa terra Ele pode querer te dar algo mais. Só que para isso a sua fé tem que estar madura no Senhor. Confiar no seu Deus, mesmo você não entendendo o processo que você está passando. Tem também Daniel. Daniel manteve a sua fé 70 anos em uma terra estranha. Daniel foi jovem lá para a Babilônia. Ficou lá na Babilônia durante um bom tempo. Numa terra desconhecida, na qual o rei lá oprimia quem não o adorava. Daniel permaneceu com a sua fé firme. Ao ver os manjares do rei sendo oferecido para ele sabendo que aqueles manjares, aquela comida era oferecida a deuses pagãos, ele rejeitou aqueles manjares e falou: não, rei, eu vou comer meus legumes, eu vou ficar com a minha comida, meus legumes, e Deus vai me sustentar. Eu e meus amigos aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego, vão ficar mais sábios que os seus sábios aí, só com essa alimentação que nós vamos comer. Não precisamos alimentar com a sua comida, rei. Daniel foi fiel até o fim a Deus. Daniel não deixou se corromper com as coisas deste mundo. Porque na Babilônia era um lugar cheio de prostituição, cheio de coisas horríveis acontecendo que desagradava a Deus. Mas mesmo assim Daniel foi fiel a este Deus. A fé de Daniel permaneceu firme, mesmo vendo seu povo sendo escravizado. Ele continuou com a fé firme, crendo que Deus um dia iria libertar o povo dele das mãos do inimigo. 70 anos demorou para o povo ser liberto. 70 anos, pensa aí. Se eu e você estivéssemos lá com Daniel, sendo escravizados, esperar 70 anos, você chegaria até a sua velhice e não ainda teria sido liberto da escravidão. A sua fé como é que estaria? Firme ou fraca no Senhor? Daniel ficou com a sua fé firme até o final, crendo que o Deus que prometeu libertar, ainda iria libertar aquele povo, e como libertou. Daniel não queria entender o processo de Deus. Daniel só queria viver o processo de Deus numa terra desconhecida. Era oprimido, era caluniado, foi julgado na cova dos leões, mas ele ainda assim continuava confiando no projeto de Deus para Israel. Qual é o tamanho da sua confiança no seu Deus? Neste grau de fé, a sua confiança tem que estar acima do seu entendimento racional. Quando confiamos em Deus, a gente não vive racionalmente, a gente vive sobrenaturalmente. Quando tem escassez, nós cremos que mesmo na escassez, Deus pode providenciar algo de um lugar distante para nos alimentar. Não foi assim com Elias? Elias estava lá no deserto e vinha lá as codornizes para poder, os corvos para poder alimentar Elias. Elias estava escondido na caverna, Deus enviou um anjo para poder alimentar Elias. Elias viveu o sobrenatural de Deus, porque a sua fé já estava madura. Ele confiava no propósito de Deus. Ele não queria entender. Deus mandava, ele ia, sem entender o propósito. Mas ele vivia o propósito, confiando que Deus iria suprir tudo na sua vida, porque Deus é Deus. Ô papai maravilhoso. Tem também papai, Paulo. glória a Deus, aleluia. Paulo, 2 Timóteo, capítulo 4. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 4.
versículo 7, Paulo vai dizer assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Olha só, Paulo diz o seguinte: no fim da sua vida, eu enfrentei, Deus, todas as adversidades da minha vida pela fé no Senhor. Combati o bom combate. O combate que Paulo fala é um combate amplo. Combate pessoal contra ele mesmo, contra a sua carne, natureza velha caída, que é nós, seres humanos. Combatendo as potestades malignas, usando pessoas para o atacar. Combatendo umas doutrinas que estavam surgindo na época, falando que Deus não existia, que Jesus não era Deus, que Jesus não tinha ressuscitado. Paulo combateu tudo isso. E aí ele fala: eu combati o bom combate, Deus. Eu já estou no final da minha vida. Já estou aqui, prestes a ser decapitado em Roma, por Nero. Mas eu combati o bom combate. Com todas as forças e recursos que o Senhor me concedeu, eu cheguei até o fim, combatendo e jamais deixando de combater pela Tua palavra. Jamais deixando de viver pela Tua palavra. Aí Paulo continua: eu acabei a minha carreira aqui. Desde que eu aceitei o Senhor, que eu me converti ao Senhor em Damasco, eu vivi a minha vida pelo Senhor. A minha carreira na fé, a minha vida na fé com o Senhor, eu vivi com o máximo que eu pude viver. Então eu terminei a minha carreira, crendo que o Senhor até hoje, no final da minha vida, cheio de dores no meu corpo, o Senhor esteve comigo. E por o Senhor estar comigo e me dar este amor do Senhor em todas as circunstâncias que eu passei aqui, até agora, desde que eu converti ao Senhor, eu guardei a minha fé. Tentaram, Deus, arrancar a minha fé, batendo em mim, mutilando eu, me caluniando, mas eu permaneci firme com a minha fé alicerçada no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Lutaram contra mim, Deus, de várias maneiras durante a minha caminhada. Me deixaram nu. Senhor Deus, me judiaram as costas. O Senhor pode ver as costas, as marcas das minhas costas, pode ver os hematomas do meu corpo, de tanto que me bateram, por amor ao Senhor. Só que Deus, eu guardei a minha fé. Eles não tiraram a minha fé de mim. O diabo tentou de várias maneiras, Deus, até com doutrinas falsas contra a Tua palavra, para tentar distorcer a verdade que eu preguei na igreja do Senhor. Só que eu continuei guardando a minha fé, Deus. Eu não deixei que as pessoas, as circunstâncias e o diabo tomassem a minha fé. Só o Senhor é Deus, Pai. Nós temos algo muito precioso dentro de nós, irmãos. Opa, Pai. E este algo precioso é a nossa fé. E eu estou finalizando a mensagem, amém? Este algo precioso é a nossa fé. Ô Senhor, maravilhoso. Por isso que eu falo, desde o início das mensagens que eu estou falando sobre fé, você tem que amadurecer essa fé. Você tem que acrescentar níveis a essa fé. Paulo, na sua caminhada com Deus, ele foi a cada circunstância difícil da sua vida, a cada viagem missionária, ele foi acrescentando mais níveis, mais força na fé que ele tinha em Deus. Tanto que no final, o que ele fala? Eu guardei a minha fé. Guardar a sua fé, irmãos, é você não deixar nada, nenhuma circunstância, nada na sua vida tomar o seu crédito em Deus. Deus, mesmo que eu esteja passando por isso, mesmo que estejam inventando mentiras sobre mim, eu creio no Senhor. O Senhor é um Deus que me justifica. Eu creio no Teu caráter, Deus imutável. O Senhor que operou antigamente no Antigo Testamento, o Senhor que operou no Novo Testamento, o Senhor ainda continua operando hoje na nossa vida. Por mais que o inimigo tenta de N maneiras me derrubar, abater a minha alma, eu ainda guardo a minha fé no Senhor. Eu ainda, Pai, posso ficar velho, posso ficar com meus ossos ali rangendo, ali dando aqueles nheque-nheque, mas eu ainda creio que o Senhor é Deus na minha vida. É verdade, glória a Deus. Nada pode tirar o seu amor de mim, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aí fica a reflexão para nós. A nossa fé tem dado frutos? Será que nós estamos ajudando outros a crescerem na fé? A sua fé já amadureceu ao ponto bastante de ajudar outras pessoas? Será que nós temos ajudado outras pessoas na fé? A nossa fé tem que estar guardada. Pensa num cofre dentro de você. Guarde essa fé neste cofre e joga a chave fora.
para que ninguém possa tomar a sua fé. Ô, bênção do Senhor. Obrigado. Porque diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Ele. Sim, meu Deus. Com a fé, nós vivemos o sobrenatural de Deus. Com a fé, nós estamos andando sobre as águas com o nosso Senhor Jesus. Ô, papai maravilhoso. Mas sem fé, a gente perece. Sem fé, a gente cai. A gente não permanece firme. Então Deus quer que você venha guardar a sua fé. A cada dia que passar e a cada circunstância que você viver, jamais perca a fé no seu Deus. Permaneça firme no Senhor com a sua fé alicerçada nele. E que o diabo não tome a sua coroa da vida. Não deixa não. Que o diabo não tome a sua fé. Ô, Senhor. Porque o diabo, ele tenta em todo momento derrubar a nossa fé de várias e várias maneiras diferentes. Principalmente usando a sua própria família para tentar te derrubar. Mas aí Deus fala para você: olha, permaneça firme com a sua fé em mim. Porque é através da sua fé que eu vou operar na sua vida. Porque se a sua fé cair, desfalecer, não tem como operar na sua vida. Porque é pela fé que nós vivemos aquilo que Deus quer que nós vivemos. Ô, papai maravilhoso. Então nesse quarto degrau, Só o Senhor é Deus, Pai. que nós viemos ter a nossa fé madura no Senhor. Uma fé que nenhuma circunstância nos tira da presença de Deus. E uma fé madura ao ponto que nós vamos aconselhar e ajudar outras pessoas a crescerem no Senhor. Amém? E as palmas exaltamos ao nome do nosso Deus.